Mais nutrientes que qualquer verdura. Dona Marta sempre dizia que sua horta era a melhor do bairro. Todo mundo sabia. Quem passava pela rua dela, via couve verdinha, alface crocante e cenouras laranjas brilhando no sol. Mas o orgulho mesmo era o pé de espinafre, que ela chamava de o rei das verduras. Isso aqui é ouro verde. Ela falava, apontando para as folhas escuras. Tem mais ferro que feijão, mais cálcio que leite e mais vitamina que qualquer outra coisa que você plantar. Seu Zé, o vizinho, sempre ria. Marta, você exagera. Espinafre é bom, mas não é milagre. Ah, é? Então me diz, você já viu alguém ficar forte só comendo alface? Ela respondia, cruzando os braços. Os dois discutiam assim toda semana, até que um dia, a neta de Dona Marta, a Lúcia, chegou de São Paulo para passar as férias. Ela tinha 10 anos, era esperta e não parava quieta. Vó, por que você gosta tanto desse espinafre? Perguntou, enquanto ajudava a regar as plantas. Porque ele é cheio de coisas boas, minha filha. Faz crescer, dá energia, deixa a gente forte. Olha só pra você, magrinha que nem num palito. Lúcia fez careta. Mas eu não gosto de espinafre. Tem gosto de mato. Dona Marta riu. Isso é porque você nunca comeu do jeito certo. Vamos fazer um teste. Amanhã, você come um prato de espinafre com limão e azeite. Se não gostar, eu nunca mais falo nisso. Lúcia torceu o nariz, mas topou. No dia seguinte, Dona Marta preparou o espinafre refogado com alho, um fio de azeite e umas gotinhas de limão. Colocou no prato da neta e esperou. Até que não tá ruim, disse Lúcia, depois da primeira garfada. Mas ainda prefiro batata frita. Claro, né? Batata frita é gostoso, mas não enche o corpo de saúde, respondeu Dona Marta. Seu Zé, que estava passando na hora do almoço, parou para ver. E aí, Lúcia? O espinafre da vó venceu? Mais ou menos, ela disse, rindo. Mas eu aguento comer um pouquinho. Dona Marta sorriu, satisfeita. Viu só, Zé? Até criança gosta quando é bem feito. Tá bom, ele resmungou. Mas ainda acho que você exagera. Alguns dias depois, Lúcia começou a ajudar mais na horta. Um dia, enquanto arrancava ervas daninhas, ela viu uma coisa estranha, um pé de espinafre diferente, com folhas mais largas e verdes escuras. Vó, olha isso! Esse aqui tá diferente. Dona Marta se aproximou e arregalou os olhos. Nossa! Esse não é espinafre normal. É espinafre da Nova Zelândia. Eu plantei umas sementes que ganhei da Dona Rosa, mas achei que não tinha vingado. E o que tem de especial nele? Perguntou Lúcia. Dizem que tem mais nutrientes ainda. Mais ferro, mais vitamina C, mais tudo. Explicou Dona Marta, animada. Seu Zé, que estava ouvindo de longe, não resistiu. Marta, você tá inventando moda agora? Espinafre é espinafre. Não é não, Zé. Esse aqui é especial. Olha só como as folhas são grossas. E o cheiro é mais forte. Lúcia pegou uma folha e cheirou. É verdade. Tem um cheiro diferente. Dona Marta então teve uma ideia. Vamos fazer um teste de verdade. Eu vou colher um pouco desse espinafre novo e do normal. Aí a gente prepara os dois do mesmo jeito e vê qual fica melhor. E como a gente vai saber qual é melhor? Perguntou seu Zé, desconfiado. Pela cor, pelo gosto, pela textura. E depois a gente pesquisa na internet para ver se é mesmo mais nutritivo, disse Dona Marta. Lúcia bateu palmas. Eu ajudo. Vamos fazer uma competição de espinafre. No dia seguinte, Dona Marta preparou 2 pratos, um com o espinafre comum e outro com o da Nova Zelândia. Os 2 refogados do mesmo jeito, com alho e azeite. Ela chamou seu Zé e Lúcia para provar. Primeiro, o espinafre normal, disse Dona Marta, servindo uma colherada no prato de cada um. Seu Zé mastigou e fez uma careta. Tá bom,
mas nada de outro mundo. Lúcia concordou. É gostoso, mas não muda minha vida. Agora, o espinafre novo, anunciou Dona Marta, servindo a segunda porção. Os dois provaram. Seu Zé arregalou os olhos. Nossa! Esse aqui é mais macio, mais saboroso, quase doce. Lúcia também ficou impressionada. Vó, esse é muito melhor. Por que a gente não planta só esse? Dona Marta riu. Porque nem tudo que é bom é fácil de achar, minha filha. Mas agora que a gente sabe, vamos cuidar bem dele. Seu Zé coçou a cabeça. Marta, eu tenho que admitir, você pode estar certa. Esse espinafre novo é mesmo diferente. Eu não disse? Ela respondeu, triunfante. Mais nutrientes que qualquer verdura. Lúcia, animada, pegou o celular. Vamos pesquisar para ver se é verdade. Os três se reuniram em volta da tela. E não é que Dona Marta tinha razão? O espinafre da Nova Zelândia realmente tinha mais ferro, mais vitamina A, mais cálcio e até mais proteína que o espinafre comum. E o melhor, crescia mais rápido e resistia melhor ao calor, olha só, seu Zé. Disse Lúcia, mostrando a tela. Tá aqui, rico em nutrientes, ideal para quem quer uma alimentação saudável. Seu Zé suspirou. Tá bom, Marta. Você venceu. Esse espinafre é mesmo especial. Dona Marta sorriu, satisfeita. Não é questão de vencer, Zé. É questão de saber o que faz bem pra gente. Agora, vamos plantar mais desse espinafre novo. Quem sabe a gente não vende umas mudas pro pessoal do bairro? Boa ideia, vó. Disse Lúcia. A gente pode fazer até um cartaz, espinafre com mais nutrientes que qualquer verdura. Seu Zé riu. E eu ajudo a espalhar a notícia. Mas só se você me der umas mudas para plantar no meu quintal. Combinado. Disse Dona Marta. E assim, entre risadas e planos, a horta de Dona Marta ficou ainda mais famosa. O espinafre da Nova Zelândia virou a sensação do bairro, e todo mundo queria saber o segredo daquela verdura tão especial. No fim das férias, Lúcia voltou para São Paulo, mas levou na mala um saquinho de sementes. Para você plantar lá e nunca mais dizer que espinafre é ruim, disse Dona Marta, abraçando a neta. Prometo que vou tentar. Respondeu Lúcia, rindo. E assim, a história do espinafre com mais nutrientes que qualquer verdura se espalhou, provando que, às vezes, as coisas mais simples são as que fazem mais diferença. E Dona Marta, claro, continuou cuidando da sua horta com o mesmo carinho de sempre, sempre pronta para ensinar quem quisesse aprender. Dias depois, Lúcia mandou uma mensagem para a avó: Vó, plantei as sementes. Mas o vaso é pequeno. Será que vai dar certo? Dona Marta respondeu na hora: Claro que dá. Planta gosta de amor, não de espaço. Regue todo dia e converse com elas. Lúcia riu. Conversar? Sério? Experimente. Elas crescem mais felizes. E assim, toda noite, Lúcia falava com o vaso na janela. Hoje foi um dia ruim, mas amanhã vai ser melhor. Para vocês também, tá? Semanas depois, as primeiras folhinhas apareceram. Pequenininhas, mas fortes. Lúcia ficou tão feliz que mandou foto para a avó. Olha só, vó. Deu certo. Dona Marta sorriu ao ver a foto. Eu te disse. Agora é só esperar. Mas nem tudo foi fácil. Um dia, Lúcia esqueceu de regar. As folhas murcharam. Ela quase chorou. Desculpa, meninas. Eu prometo cuidar melhor. No dia seguinte, regou com carinho. As plantinhas se recuperaram. Enquanto isso, em Curitiba, Dona Marta recebeu uma visita inesperada. Era o seu João, o verdureiro da feira. Dona Marta, preciso da sua ajuda, ele disse, tirando o chapéu. As minhas hortaliças estão fracas. Os clientes reclamam. Dona Marta cruzou os braços. E o que você fez de diferente? Nada.
Só plantei como sempre. Ela suspirou. Planta não é máquina, seu João. Precisa de atenção. Vamos lá, te ensino. E lá foram os dois para a horta. Dona Marta mostrou como preparar a terra, como falar com as plantas, como observar se elas estavam felizes. Viu? Elas gostam de música também, ela disse, ligando um radinho velho. Seu João riu. Isso é coisa de louco. Louco é quem não experimenta, Dona Marta respondeu, sorrindo. Meses depois, a barraca do seu João na feira estava cheia de verduras viçosas. As pessoas faziam fila. Como você fez isso? Perguntavam. Ele só sorria. Aprendi com a Dona Marta. Ela diz que planta é como gente, precisa de cuidado e um pouco de amor. E assim, a fama de Dona Marta cresceu ainda mais. Até a prefeitura a procurou. Queremos fazer uma horta comunitária, disse a moça do escritório. A senhora pode ajudar. Dona Marta pensou um pouco. Só se todo mundo participar. Não adianta eu fazer sozinha. A moça concordou. E logo o terreno baldio perto da praça virou uma horta linda. Crianças, adultos, idosos, todos plantavam, regavam, aprendiam. Lúcia, de São Paulo, também participou. Ela ligava toda semana para a avó. Vó, as minhas plantinhas já tão grandes. E a horta da praça tá linda. Que bom, minha filha. É assim que as coisas crescem, com paciência e trabalho em equipe. Um dia, Lúcia teve uma ideia. Vó, e se a gente gravasse vídeos ensinando o que você sabe? Assim, mais gente aprende. Dona Marta franziu a testa. Eu? Na internet? Não sei mexer nisso. Eu te ajudo. A gente pode começar simples. E assim, nasceu o canal Dona Marta e sua Horta Mágica. Os vídeos eram curtos, como plantar, como cuidar, como colher. Em pouco tempo, milhares de pessoas seguiram. Vó, você é famosa, Lúcia disse, rindo. Famosa é a horta, não eu, Dona Marta respondeu, envergonhada. Mas a verdade é que as pessoas adoravam. Elas mandavam fotos das suas plantas, faziam perguntas, contavam histórias. Até que um dia, chegou uma mensagem especial. Era de uma escola de São Paulo. Dona Marta, queremos que a senhora dê uma palestra para as crianças. Elas adoram seus vídeos. Lúcia pulou de alegria. Vó, é a sua chance de ensinar mais gente. Dona Marta aceitou. E no dia marcado, lá estava ela, na frente de uma sala cheia de crianças. Quem aqui já plantou alguma coisa? Ela perguntou. Muitas mãos se levantaram. Dona Marta sorriu. Então vocês já sabem, planta precisa de terra, água, sol e amor, as crianças gritaram juntas. Isso mesmo. E sabem o que mais? Vocês também são como plantas. Precisam de cuidado, de carinho, de alguém que acredite em vocês. As crianças ficaram quietas, ouvindo. Uma menininha levantou a mão. Dona Marta, e se a gente não souber cuidar? Ninguém nasce sabendo, minha filha. A gente aprende. E se errar, tenta de novo. É assim com tudo na vida. No fim da palestra, as crianças aplaudiram. Muitas correram para abraçá-la. Lúcia, emocionada, abraçou a avó depois. Você é incrível, vó. Eu só falo o que aprendi, minha neta. E o que ainda estou aprendendo. E assim, a história do espinafre com mais nutrientes que qualquer verdura continuou. Mas agora, era muito mais do que isso. Era sobre cuidado, sobre paciência, sobre acreditar que as coisas simples podem mudar o mundo. E Dona Marta? Ah, ela continuou lá, na sua horta, regando suas plantas e ensinando quem quisesse aprender. Porque, no fim das contas, era isso que ela mais gostava de fazer. Dias depois, a escola ficou sabendo da palestra. A diretora, Dona Célia, chamou Dona Marta para conversar. Marta, as crianças não param de falar da sua horta. Queria saber se você topa ensinar aqui uma vez por semana.
Dona Marta sorriu. Claro! Mas só se as crianças ajudarem. Horta não é só eu falar, é mão na terra. Dona Célia riu. Combinado! Vamos começar na próxima segunda. No primeiro dia, Lúcia chegou cedo. Levou um caderno velho da avó, cheio de anotações sobre plantas. Vó, posso mostrar para as outras crianças? Pode sim, minha filha. Mas cuidado para não sujar muito. A turma se reuniu em volta de um canteiro vazio. Dona Marta pegou uma semente de espinafre e mostrou. Olha só! Parece um grão de areia, mas guarda um mundo dentro. Um menino chamado Pedro franziu a testa. E se não crescer? Ah, às vezes não cresce mesmo. Mas a gente tenta de novo. Terra boa, água na medida, sol na hora certa. E paciência. As crianças cavaram buracos, plantaram as sementes e regaram. No fim, estavam todas com as mãos sujas de terra. Agora é esperar, disse Dona Marta. E observar. Todo dia a gente vem ver se precisa de água, se tem praga, se o sol tá forte demais. Na semana seguinte, um brotinho verde apareceu. As crianças gritaram de alegria. Viu, Pedro? Cresceu, disse Lúcia. Pedro sorriu, envergonhado. É, cresceu mesmo. Dona Marta explicou como cuidar dos brotos. Tem que tirar as ervas daninhas, mas com cuidado para não machucar as plantinhas. Com o tempo, a horta da escola ficou linda. As crianças levavam verduras para casa e contavam para os pais o que aprenderam. Um dia, o pai de Pedro chegou em casa com um saquinho de sementes. Filho, vamos fazer uma horta no quintal. Pedro arregalou os olhos. Sério? Sério. Você me ensina? Pedro correu para chamar Lúcia e Dona Marta. Vó, vem ajudar a gente. Dona Marta riu. Eu vou, mas quem vai ensinar é você. Já aprendeu direitinho. E assim, a horta de Dona Marta se espalhou. Pelas casas, pelas escolas, pelas mãos de quem acreditava que uma semente podia mudar tudo. Ela ainda ia todos os dias para sua própria horta, regava suas plantas e conversava com elas. Mas agora, tinha muitos ajudantes. E isso, para ela, era a melhor colheita de todas. Pedro e o pai começaram a preparar a terra no quintal. Cavaram, tiraram pedras e misturaram adubo. Assim, filho, perguntou o pai, suando um pouco. Quase. Tem que deixar a terra fofinha, igual a Dona Marta ensinou, respondeu Pedro, apertando um punhado de terra entre os dedos. Lúcia chegou correndo com um balde de água. Trouxe a regadeira da escola. E olha o que mais eu peguei emprestado. Ela mostrou um pacotinho de sementes de alface. Perfeito, disse Pedro. Vamos plantar primeiro essas, depois as outras. Dona Marta apareceu com um chapéu de palha e uma enxada pequena. Tá todo mundo pronto? Então mãos à obra. O pai de Pedro riu. Acho que vou precisar de um chapéu desses também. Eles plantaram as sementes em fileiras certinhas. Pedro ia explicando cada passo, todo orgulhoso. Agora a gente cobre com um pouquinho de terra, assim. E rega sem encharcar, senão as sementes afogam. Lúcia fez cara de preocupada. E se não nascer nada? Dona Marta deu um tapinha nas costas dela. Ah, minha filha, a terra sempre dá um jeito. Às vezes demora, mas ela não decepciona quem cuida. Os dias passaram. Pedro ia todo dia olhar a horta, mesmo que ainda não tivesse nada brotando. Pai, será que a gente fez certo? Claro que sim. Você mesmo ensinou como fazer, respondeu o pai, bagunçando o cabelo dele. Uma manhã, Pedro acordou e correu para o quintal. Parou na frente da horta e gritou, pai! Lúcia! Dona Marta! Venham ver! Pequenos pontinhos verdes apareciam na terra. Eram as primeiras mudinhas de alface. Nasceu! Nasceu! Pedro pulava de alegria. Lúcia chegou correndo e quase tropeçou. Deixa eu ver! Nossa, tão pequenininhas!
O pai de Pedro sorriu. Agora é só cuidar, né, professor? Pedro fez que sim com a cabeça, todo sério. É. Regar todo dia, tirar as ervas daninhas e conversar com elas. Dona Marta diz que as plantas gostam. Dona Marta, que tinha acabado de chegar, riu. E gostam mesmo. Olha só como elas já estão felizes. E assim, a horta do quintal de Pedro cresceu. Logo tinha alface, cenoura, beterraba e até um pé de tomate que o pai insistiu em plantar. Os vizinhos começaram a parar para olhar e perguntar como fazer. É fácil, dizia Pedro. Só precisa de terra, água, sol e um pouquinho de amor. Um dia, a mãe de Lúcia apareceu com um saco de sementes. Queria fazer uma horta também. Vocês me ajudam? Pedro e Lúcia se olharam e sorriram. Claro! Dona Marta, vendo tudo aquilo, sentou num banquinho e suspirou. Quem diria, hein? Uma sementinha virou um monte de horta. Pedro correu e deu um abraço nela. E vai virar mais ainda. E assim, as hortas foram se espalhando pela vizinhança. Cada uma com suas verduras, suas histórias e suas pessoas aprendendo que, com paciência e cuidado, até a menor semente pode crescer e alimentar muita gente. A história das hortas não parou por aí. Logo, a rua inteira estava cheia de canteiros. Até o seu João, que antes só plantava grama, resolveu tentar. Tá vendo, João? Agora você tem alface até no quintal, brincou Pedro, apontando para as mudas novas. Seu João coçou a cabeça. É, mas a minha tá crescendo mais devagar. Será que falta amor? Lúcia riu. Ou só um pouquinho mais de água, seu João. Os dias passavam, e as hortas ficavam mais bonitas. As crianças da rua começaram a ajudar. O pequeno Tiago, de 6 anos, plantou uma semente de girassol e ficou olhando todo dia. Tá demorando muito, ele resmungou. Calma, Tiago. As coisas boas levam tempo, disse Pedro, agachando perto dele. Uma semana depois, o girassol brotou. Tiago pulou de alegria. Olha, mãe! Eu plantei isso! A mãe sorriu. E agora vai crescer mais alto que você. Com o tempo, as hortas viraram ponto de encontro. As pessoas trocavam mudas, dicas e até receitas. Dona Marta fez um bolo de cenoura com as cenouras da horta e levou para todo mundo provar. Nunca comi um bolo tão gostoso, disse a vizinha do fim da rua. É porque é feito com amor, e com verdura fresca, respondeu Dona Marta, piscando. Até a escola da cidade ficou sabendo. A professora levou os alunos para conhecer as hortas e aprender como plantar. Quero fazer uma horta na escola, disse uma menina de tranças. Ótima ideia, respondeu Lúcia. A gente ajuda. Pedro olhou para tudo aquilo e sentiu um calor no peito. Olha só, Lúcia. A gente começou com uma sementinha e agora tá mudando a rua toda. Lúcia sorriu. E ainda tem muita terra para plantar. E assim, entre risadas, mãos na terra e sementes voando, a vizinhança descobriu que plantar não era só sobre verduras. Era sobre crescer junto.